O próximo orador inscrito é o novo vereador Célio Parelli, que dispõe de 10 minutos. Senhora presidente, senhores vereadores, nosso tema de hoje é crianças e adolescentes em situação de risco no Brasil. Muito se fala sobre crianças e adolescentes em situação de risco. Riscar significa cortar, em latim. Então, pode-se dizer que essas situações de risco cortam as crianças e os adolescentes, ou seja, cortam seus direitos e as suas potencialidades. Mantém, no entanto, intacto o círculo vicioso da miséria para as crianças e adolescentes que vivem na pobreza e têm seus direitos fundamentais negados. Tendem a tornar-se adultos que pouco poderão passar a seus filhos, além da herança da miséria e da marginalização. A pobreza e toda a infinidade de problemas a ela associados dificultam a vida de milhões de pessoas ao redor do mundo, tendo, porém, em crianças e adolescentes, suas vítimas preferenciais. As pessoas com idade inferior a 18 anos representam um número desproporcionalmente grande entre as mais pobres e marginalizados. Segundo estudos recentes da Organização das Nações Unidas, 40% das crianças e dos adolescentes dos países menos desenvolvidos tentam sobreviver com menos de $1 ao dia. Eles não só representam uma parcela significativa da população mais pobre do mundo, como também são acometidos pela pobreza de um período crítico de vidas, o que lhes compromete o desenvolvimento e lhes proporciona efeitos danosos de longa duração, tanto físicos quanto psicossociais. A pobreza costuma acompanhar-se do desrespeito aos direitos humanos fundamentais, não sendo diferente em relação às crianças e aos adolescentes. Pode-se lembrar como exemplo das 130 milhões de crianças fora da escola no mundo, ou das milhares de outras que morrem diariamente de causas perfeitamente evitáveis, caso lhes fosse garantido o acesso a uma boa alimentação, água potável, esgoto e serviços de saúde. Interessante notar, porém, que, embora seja comum que tais desrespeito acompanhem situações de pobreza, esta não explica totalmente a ocorrência de abuso e discriminação contra a criança. Outros fatores estão, nesse contexto, envolvidos e devem ser estudados para que mudanças verdadeiras possam acontecer. O Brasil, como um país em desenvolvimento, infelizmente possui um grande número de crianças e de adolescentes em diversas situações de risco. Por questões de clareza, pode-se falar em grupos de crianças com necessidades de medidas de proteção especiais, embora muitas delas, uma mesma criança viva mais de uma dessas situações. Há, assim, as crianças trabalhadoras, as exploradas sexualmente, comercialmente ou não, as deficientes, as envolvidas com a rua, as discriminadas pela identidade étnica ou religiosa, ou por gênero, as em conflito com a lei e as institucionalizadas. Como exemplo, pode citar o grande contingente de crianças trabalhadoras. Para cada 10 crianças brasileiras, uma trabalha. São 860 mil crianças de 7 a 14 anos alistadas como trabalhadoras no país, sendo que esse número inclui apenas as crianças que trabalham nas piores modalidades de trabalho infantil, segundo a Organização Internacional do Trabalho, como o trabalho escravo ou forçado, a venda e o tráfico de crianças, as atividades ilícitas como a produção e o tráfico de drogas, os trabalhos perigosos à saúde ou à segurança das crianças, como os trabalhos em carvoarias, no corte de cana, na fabricação de tijolos, entre outros. Estão excluídas dessa estatística, por exemplo,
as prostitutas mirins e as milhares de crianças, geralmente meninas, que fazem trabalhos domésticos no Brasil. Empregar crianças no trabalho doméstico, muitas vezes em idade bastante precoce, é uma prática muito comum e bem aceita no país, embora possa ser bastante prejudicial às crianças e aos adolescentes. A carga de trabalho é muitas vezes pesada e muitos trabalhadores não conseguem frequentar a escola. Por acontecer em ambiente privado e, de certo modo, escondido, é difícil normatizar e vigiar o trabalho doméstico. Prosseguindo com os números, há aproximadamente 100 mil crianças de 7 a 18 anos vivendo nas ruas do país. Cerca de 1 milhão de crianças e adolescentes vivem institucionalizados, distantes do convívio familiar, por diferentes motivos e submetidos frequentemente às diversas formas de violência e privação. Em pesquisa sobre a saúde mental de crianças e adolescentes, criado em instituições sérias e respeitadas, verificou-se que eles apresentavam riscos para transtornos psiquiátricos cerca de 6 vezes maior em relação a quem vivia com suas famílias. Assim, pode-se supor que a saúde mental de crianças e adolescentes que vivem em outras instituições menos adequadas esteja sob risco ainda maior. Os exemplos citados são suficientes para reafirmar, mais uma vez, a urgência de mudanças. Tais mudanças devem passar pelo estudo detalhado e multidimensional das situações que envolvem a infância e a adolescência, tanto brasileiras quanto mundiais. Não se deve seguir considerando a essas crianças e adolescentes apenas como vítimas e passivos beneficiários de medidas que se proponham a ajudá-los. Tal postura, além de ter se mostrado pouco eficiente ao longo do tempo, tende a ser estigmatizadora, mantendo tais crianças e adolescentes como perpétuos, marginalizados e perdedores. Tem-se de estar atento para que a força de resistência e adaptação dessas crianças e adolescentes. Essas não são apenas vítimas, mas também sobreviventes de um cotidiano muito adverso que se assemelha muito a uma verdadeira guerra. Crianças e adolescentes estão em grave risco, mas a própria palavra risco guarda em seu significado a noção de ganho. Diz o Aurélio: risco é a situação em que há probabilidades mais ou menos previsíveis de perda ou ganho. Deve-se utilizar esse tema com olhos nos preciosos ganhos que se podem colher. Despesa com políticas públicas voltadas para as crianças não é gasto, é investimento. A nossa obrigação é discutir estratégias a serem fornecidas aos membros do Poder Executivo, ou seja, à nossa Prefeitura, para criar uma política voltada para os interesses da criança e do adolescente. Hoje, temos ações isoladas nas diversas secretarias municipais e entidades voltadas para o tema, mas não há uma integração entre elas. A nossa prioridade tem que ser a criança e o adolescente, sob pena de entrarmos para a história como mais uma geração que nada fez para o futuro do nosso país. Muito obrigado.